a partir do verso 9, nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós acabamos de ler aqui a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso. E essa oração ela é muito profunda. Ela traz muitos ensinamentos para nós. E quando nós falamos a respeito de paternidade, nós precisamos entender que nós estamos falando a respeito de um conceito de pai. E que nós entramos num campo na qual Deus quer desenvolver conosco um relacionamento a partir dessa imagem, dessa figura, que é a figura de pai. E olha que interessante o que o texto está nos ensinando para nós nessa noite. Quando Jesus ele começa essa oração do Pai Nosso, que é tida a oração de modelo, que eu acredito que você que está aqui no templo, você que está em casa nos assistindo, pelo menos você já deva ter feito essa oração alguma vez na sua vida, ou foi ensinado a fazer. Eu mesmo, eu posso confessar a vocês que eu fui ensinado a fazer essa oração na escola. Nem crente ainda era, mas na minha escola me ensinaram a fazer essa oração num outro contexto, num outro formato, mas eu aprendi a fazer essa oração na escola, sem compreender, sem entender a profundidade do que estava falando e do que estava fazendo. Mas eu aprendi na escola a dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí eu só pude compreender a profundidade dessa oração, aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos naquela época, depois que eu conheci Jesus. Depois que eu entendi quem Jesus era na minha vida. E aqui quando Jesus ele fala que nós oraremos assim: Pai nosso que estais no céu. Querido e querida, Jesus ele quebra conceitos aqui, logo quando ele começa essa oração. Porque ele vai dizer Pai. Ele vai trazer uma palavra no aramaico, que era a língua na qual Jesus usava, que Jesus dizia, quando ele falava assim Pai, Jesus dizia essa palavra Abba. Jesus falava Abba, e quando Jesus fala Abba, Jesus fala Pai. Jesus traz a realidade de Pai. Aliás, eu não sei se você conhece, se você tem esse entendimento. Toda vez que Jesus ele se dirige a Deus, toda vez que Jesus ele fala com Deus, Jesus sempre está usando esse termo Abba. Somente uma vez no Novo Testamento que Jesus vai usar o termo Deus, somente uma vez, mas em todas as vezes na qual Jesus quer falar com o Pai, Jesus chama ele de Abba. Sabe o que Jesus quer fazer com isso, querido e querida? Sabe o que Jesus quer mostrar para nós? Que Deus, Ele quer estabelecer um relacionamento conosco além dos limites da religiosidade. Além dos limites da religião. Por que eu digo isso para você? Porque até então, tanto os judeus quanto os fariseus, os saduceus e tantos outros partidos políticos religiosos que existiam naquela época, se relacionavam com Deus somente a partir do conceito religioso, aonde entravam no templo uma vez por semana, quer dizer, uma vez por ano, me perdoe aqui a falha, e ali sacrificavam, o holocausto diante de Deus, para que os seus pecados fossem perdoados. Mas agora, a partir de Jesus, ele quebra esse conceito. Quando ele começa essa oração, dizendo Abba, dizendo Pai, sabe o que ele faz, querido e querida? Quero que você que está em casa preste muita atenção nisso que eu vou dizer aqui agora.
Jesus, ele traz Deus para perto. Jesus, ele traz Deus para quem está o acompanhando, para quem está o seguindo. Jesus está ensinando que há um relacionamento muito maior do que a religião, há um relacionamento muito maior do que o conceito sacrificial, que Deus está querendo abrir os olhos daquela geração, e não somente os olhos daquela geração, mas os nossos olhos a partir de hoje, mostrando para nós que é possível sim ter um relacionamento de intimidade com Deus e com o Pai, a partir do momento que eu e você quebramos todo o conceito de paternidade errado que nós temos na nossa cabeça. E eu falo isso, querido e querida, preocupado com uma geração na qual nós estamos vendo e vivendo tempos sobrinhos relacionado ao conceito familiar. O conceito familiar é desenvolvido pela Bíblia ao longo dos tempos e ao longo dos anos que foram se passando. De Gênesis a Apocalipse, Deus trabalha valorizando a família, valorizando o patriarcado. Termo esse que eu quero que você entenda, que vem exatamente trazendo para nós esse conceito de pai. E quando nós falamos esse conceito de patriarcado, é necessário nós irmos para o Antigo Testamento e passando pelo Novo, que eu gosto sempre de fazer esse link, pegar do Antigo para o Novo, para não cair na religiosidade só do legalismo do Antigo Testamento, mas trazendo para o tempo da graça, que nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo do amor de Deus, nós estamos no tempo de desfrutar da intimidade do Abba e de viver a graça do Abba. Durante todo o Antigo Testamento, desde Adão, Deus já vem querendo desenvolver conosco esse conceito de paternidade. Deus já vem querendo desenvolver. Adão é o pai da humanidade, é o pai disso tudo, é o primeiro. Deus cria, mas a partir dele começa a geração da humanidade. Depois, com o passar do tempo, o pecado da desobediência, vem Noé. Noé, Deus restaura, e Deus quer restaurar a sua criação, a sua geração a partir dele. Você que conhece a história desde Gênesis, você sabe do que eu estou falando. E hoje eu tenho certeza que eu falo para muitos crentes, mas talvez você que está nos assistindo, você não é crente em Cristo Jesus e você não conhece a história. Eu quero declarar na sua vida que você, em nome de Jesus, a partir de hoje vai ter sede para querer conhecer esse Pai, para querer relacionar com Ele e desenvolver a sua vida a partir com Ele. E você precisa entender, meu amado e minha amada, que Deus sempre sonhou desenvolver esse relacionamento de paternidade. E aí passa no Antigo Testamento com tantos outros, quem não se lembra de Abraão, o pai da fé, que Deus o chamou para iniciar uma linda história de restaurar a caminhada do povo de Israel e levar o povo até a terra prometida. Ah, querido e querida, e aí nós chegamos no Novo Testamento com aquele que sempre será o modelo para nós de todas as coisas. Nós estamos falando de Jesus, na qual esse sim, vai entender o que é ter um relacionamento profundo com Deus e poder chegar até a presença dele e chamá-lo de Pai. Eu faço esse contexto histórico, bíblico, para que vocês entendam aonde eu quero chegar, aonde nós precisamos entrar. E prestem bem atenção comigo. Nós vivemos uma sociedade atual que o conceito de pai, e aí eu vou mais longe, o conceito de mãe, está sendo muito deixado de lado, está deixando a desejar, diante da geração atual que nós estamos vivendo. O que eu falo para você que está aqui hoje, para você que está em casa nos assistindo, que talvez se você tenha um referencial de pai na sua vida que não condiz com as características desse pai apresentadas por Jesus aqui na oração do Pai Nosso, talvez você vai ter algum conceito e dificuldade de entender exatamente aquilo que eu quero dizer para você hoje, que Deus, Ele quer relacionar contigo e comigo a partir desse viés, desse conceito de pai, desse conceito de Abba. Mas entenda bem, ainda que você, durante a sua caminhada de vida e a sua caminhada de fé,
você tenha tido um relacionamento com seu pai, na qual você não tenha boas referências a respeito desse conceito de pai. A partir do momento que você se relacionar com Deus, todo o conceito de paternidade que você tem na sua vida será quebrado, e você vai conhecer o mais verdadeiro e puro amor, que pode restaurar o nosso coração, que pode restaurar a nossa vida, e nos formar um caminho, e nos trilhar um caminho até aquilo que Deus quer. Então hoje é o dia de você conhecer o Abba. Eu vou repetir, porque talvez você não entendeu aquilo que eu estou falando. Hoje é o dia de você conhecer o Abba. E conhecer o Abba é algo maravilhoso. É algo que nos permite aprofundar num amor tão grande, num amor que rompe todos os limites. O amor desse Abba, o amor desse pai, desse paizinho querido, que quer dizer a tradução no original dessa palavra, querido, querida, rompeu até mesmo os conceitos da racionalidade do amor de um pai. Porque o amor desse Abba não se limitou a ver esse mundo perdido e a forma como esse mundo caminhava, mas o amor desse Abba fez com que esse pai entregasse o seu próprio filho à cruz, a fim de que nós, eu e você, viéssemos entender esse conceito relacional de Abba, e a partir disso desenvolver uma caminhada com Deus, na qual hoje eu e você temos livre acesso com Deus, e Deus vai restaurando a nossa vida, Deus vai restaurando a nossa nação, Deus vai restaurando o nosso coração, Deus vai restaurando a nossa juventude, e nós vamos nos encontrando com o Abba, com o seu amor perfeito, com o seu ágape, que vai se estendendo a nós, e nós vamos vivendo e desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para nós. Agora, tudo isso acontece, meu amado e minha amada, quando nós quebramos conceitos. Quando nós quebramos conceitos. Como eu disse aqui durante essa mensagem, se você tiver algum referencial negativo de pai durante a sua vida, talvez você terá dificuldade de entender isso. Eu posso dizer que, graças a Deus, eu tive um bom referencial de pai. Bom referencial de pai. E meu pai sempre me ensinou a ser honesto. Sempre me ensinou a viver coisas boas, a valorizar a família, a ter respeito pelas pessoas, a ser cuidadoso com aqueles e aquelas que estão à minha volta, e a ser um cidadão de bem. Ser um cidadão de bem. E hoje eu quero dizer para você que, por mais que você não tenha tido esse referencial na sua casa, e quando você busca um referencial de pai, você tenha dificuldade de encontrar esse referencial, em nome de Jesus, eu quero convidar você a abrir o seu coração e deixar com que o referencial do Abba entre na sua vida. Que quando você abre o seu coração, você entende que Deus, Ele quer relacionar contigo. Relacionar contigo a partir daquele que é. A partir daquilo que Ele é. E é interessante que quando Jesus ele continua essa oração do Pai Nosso, eu não vou estender muito a todos os versículos, porque talvez isso daria até para fazer uma vigília, né? E por favor, eu peço à equipe que me ajudem aí no tempo da mensagem, aí, para eu não me perder. Irmãos e irmãs, Jesus, Ele continua dizendo o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aqui, quando Ele não só traz essa realidade de Abba para nós, não só mostra esse tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo, sabe o que Ele faz? Ele mostra a personalidade desse Deus na qual Ele quer relacionar conosco. Vou repetir de novo. Quando Ele mostra
a realidade Abba para nós, do Pai que quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar a partir da sua personalidade. E a personalidade que Deus tem é uma personalidade santa. É uma personalidade santa. Deus nunca vai se relacionar conosco a partir do pecado. Deus nunca vai se relacionar conosco a partir do momento que eu e você achamos que vivendo uma vida de pecado nós vamos ter um relacionamento com Deus. Deus irá relacionar conosco a partir do momento que eu e você buscarmos viver uma vida de santidade, uma vida na presença dEle, na qual nós conhecemos o caráter dEle, nós entendemos o caráter dEle, e a partir do momento que nós, entendendo uma vez o caráter dEle, nós passamos a imprimir em nós também o nosso caráter. Porque é impossível, uma vez que você conheça o seu pai, caminhe com ele, esteja ao lado dele, você não crie traços igual ao seu pai. Minha esposa deve estar nos assistindo em casa. Ela está lá para cuidar dos afazeres domésticos. E toda vez, a maioria das vezes, ela fala para mim: é impressionante como você é parecido com seu pai. Em alguma ação que eu faço, ela sempre fala isso. Minha mãe então fala isso desde muito tempo. Se a minha esposa fala isso, a minha mãe fala isso desde muito tempo. Você é igualzinho ao seu pai. Você é idêntico a ele. E não tem como, porque ele é o meu referencial. Eu cresci junto dele, conheci ele, e ele é o meu referencial. Eu vou agir como ele. Ela diz o seguinte: até nas brincadeiras suas, você é igualzinho ao seu pai. Fala: ainda bem, ainda bem. Meu pai é meio bobão. Eu não falo isso porque ele não está me assistindo agora. Minha mãe deve estar me assistindo, ligadinha lá. Aliás, eu quero dar uma notícia boa para vocês. Tem gente de Brasília nos assistindo aqui, tá bom? Tem gente do Brasil inteiro aqui nos assistindo nesse momento. Gente, eu quero dizer uma coisa para você. Eu conto essas histórias porque é algo gostoso demais você entender esse conceito de pai. Porque por mais que você talvez tenha uma dificuldade em entender esse conceito de pai, por causa da dificuldade do seu relacionamento com o seu pai, eu quero dizer uma coisa muito especial para você nessa noite. É possível você construir uma nova história na sua vida, você alicerçar a sua vida a partir do momento que você entender esse novo conceito de Abba na sua vida. Se você teve uma vida difícil até agora, que você não compreendeu, porque talvez você seja rejeitado ou rejeitada pelo seu pai, ou porque talvez você esperava alguma coisa do seu pai aqui na terra e você não recebeu isso do seu pai, e talvez isso te frustre até hoje, ou talvez porque o seu irmão recebeu, alguém recebeu uma ajuda na qual você não recebeu, e isso faz você criar um conceito avesso de pai. Ou eu vou muito mais além, ou talvez você não tenha sequer um relacionamento profundo com o seu pai por inúmeros motivos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida: a partir dessa noite é possível sim o seu coração ser curado, você ser restaurada, você ser restaurado a partir do momento que você entender que a sua origem está em Deus, a sua origem está em voltar para o Senhor. E quando você voltar para o Senhor, você vai conseguir entender que há um Pai que te ama, há um Deus que te ama, e esse Deus quer que você comece a se relacionar com Ele, simplesmente chamando Ele de Abba. E quando você entender isso, enquanto você compreender isso e romper os limites da religiosidade, você chegará diante de Deus para fazer a sua oração dizendo: Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, pois não? Assim, Abba, Pai. Paizinho querido, quando você fizer isso, pode ter certeza
que você irá receber o abraço do Pai. Você vai se sentir amado e amada. Você vai se sentir restaurado e restaurada. Você vai sentir que o amor de Deus vai te alcançar de uma tal maneira que a partir desse momento você vai desfrutar de um Pai que vai estar do seu lado, que vai te compreender, que vai te entender, que vai te guiar até as águas tranquilas, que vai te guiar por caminhos corretos, que vai te guiar por lugares altos, por lugares aonde você deseja ir, e talvez que nem você deseje ir, mas que Ele entende o que é melhor para você, o que é melhor para mim e para você, e você cada vez mais que desfrutar e aprofundar nesse amor de Abba, você vai mergulhar num rio tão grande, e em um relacionamento tão grande, que nem cabe na nossa mente, nem cabe no nosso coração, entender e compreender o tamanho e a grandiosidade desse relacionamento de Deus para conosco, quando eu e você dissermos Abba, Abba. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Chamar o louvor para estar aqui conosco. Eu sinto que há pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que talvez até tenham dificuldade de caminhar, de entender Deus, de compreender Deus como Pai, porque por algum momento na sua vida tiveram uma referência que não completou o seu coração a respeito de Pai. Você pode mergulhar nesse amor nesse momento. Se você desejar dizer Pai, vou falar algo muito sério aqui hoje. Eu já conheci pessoas durante essa minha caminhada pastoral que tem dificuldade de falar essa palavra Pai. Porque não tiveram Pai. Não tiveram. Nunca desfrutaram de um relacionamento com o Pai. Quero convidar você essa noite a começar a dizer Pai. Abrir o seu coração e dizer Pai, eu pertenço a Ti. Esse Pai que és o nosso Deus, eu pertenço a Ti. O Senhor és o meu Pai. O Senhor és o meu Pai. O Senhor és o meu Pai. Você pode começar a dizer isso, você que está aqui no templo nesse momento. Talvez você esteja recebendo uma cura no seu coração. Você que está em casa, você que está nos assistindo. Talvez você esteja recebendo algo especial no seu coração. A partir do momento que você começar a dizer Abba, esse Pai vai começar a se revelar a você. Esse Pai vai começar a querer conhecer você, e você vai querer começar a conhecer esse Pai. Você irá começar a querer desenvolver um relacionamento com Ele.